Então, 7 passos. Qual era o segredo de Abraão? Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 13, onde vamos estar citando alguns versículos, e também no capítulo 14, outros versículos. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te dizer que Abraão teve sucesso em todas as áreas da sua vida. Deus tinha um projeto grande, extraordinário com Abraão, onde, através de Abraão, formou um povo seu, chamado a nação de Israel. Diz a Bíblia que o plano de Deus com Abraão era tão grande que o seu pai, no capítulo 11 do livro de Gênesis, vem a falecer antes que ele entre em Canaã. E o seu primo, no capítulo 13, o seu sobrinho, no capítulo 13, se separa de Abraão, porque a promessa era tão grande, mas era para Abraão. A primeira coisa que eu aprendo aqui, que o que Deus tem para você é para você. É por isso que muitos se afastam de você, porque Deus tem algo grande contigo. Abraão era um homem de sucesso. Ele teve sucesso material. O território de Israel é mais ou menos do tamanho de Sergipe. E Abraão teve sucesso existencial. A sua descendência era incontável. Abraão foi chamado pai das nações. Abraão também foi um homem de sucesso espiritual. Um homem chamado por Deus e chamado também de amigo de Deus. Abraão teve uma vida boa, sua vida tinha significado, viveu bem com Deus, todas as coisas, aleluia, Abraão falava com Deus, Deus falava com Abraão, e Deus investe em Abraão e coloca em Abraão, aleluia, a construção de um povo. O primeiro passo do segredo do sucesso de Abraão é ir com calma, sem pressa. E para isso nós vamos trazer Gênesis 13, verso 10 e o 12. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, e que era boa, bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor e como a terra do Egito, na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, partiu para o oriente, assim se apartaram um do outro. E no versículo 12 de 13 de Gênesis diz a Bíblia: habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ir com calma. Na hora da decisão, Abraão não se precipitou, deu a Ló a oportunidade da escolha. Abraão espera que Ló escolha a direção. Então, depois da escolha de Ló, Abraão vai para Canaã. Ló escolheu pelo que via, aleluia, e pouco a pouco foi pecando, enquanto que Abraão esperou com calma. Primeira coisa que nós entendemos nessa madrugada: não tome decisões precipitadas, não se apure, não se precipite, não dê um passo além, espere no Senhor, vá com calma, porque eu tenho a certeza que a vitória virá na tua mão. A Bíblia diz que a bênção nos alcançarão. A segunda coisa, Abraão pediu a visão de Deus, está lá no versículo 14, aleluia. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Aleluia. Toda esta terra que vês, eis de dar a ti, a tua descendência, para sempre. O importante não é ser um visionário, mas o importante é ter as visões de Deus. O próprio Deus manda que Abraão comece a contemplar a terra de norte a sul, de leste a oeste, aleluia. E ao contemplar, Deus vai fixando na mente de Abraão
o grande território que Deus estaria dando a Abraão. Estava dando a Abraão a visão de sucesso. A visão que Deus dá é a visão do nosso sucesso. Não é a visão que temos, é a visão que Deus dá. Aleluia. É a visão que Deus tem para nós. A primeira coisa, ir com calma, sem pressa. A segunda, pedir a visão de Deus. A terceira coisa, o terceiro passo do sucesso de Abraão, apossar-se da promessa pela fé. Gênesis 13, verso 17. Levanta-te, percorre a terra no seu comprimento, na sua largura, pois eu a darei a ti. Deus diz a Abraão, levanta e vai andar por isso aí. Abraão, ele não tinha só que olhar, ele tinha que palmilhar, ele tinha que caminhar aquelas terras, como diz a Bíblia, aonde pisar a planta do vosso pé será vosso. Abraão pisou na terra prometida pela fé, pés firmes no chão e olhos voltados para Deus. Aleluia. O quarto passo em que Abraão era um homem de sucesso, era estar no altar da oração e da devoção. Aleluia. Como nós precisamos orar, meu irmão, minha irmã. Como nós precisamos viver de uma vida de oração. Não basta não ser precipitado, não basta pedir a visão de Deus, não basta tomar a promessa pela fé, tem que ter uma vida de oração. Em Gênesis 13, 18 diz a Bíblia, então mudou Abrão as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Manré, que estão junto a Hebrom, onde edificou um altar ao Senhor. A primeira coisa que Abraão fez quando chegou nos carvalhais de Manré, junto a Hebrom, foi edificar um altar. Abraão se lembrou do quanto ele deveria ser grato ao Senhor. O Senhor o havia separado dentre a sua parentela. O Senhor havia agora apresentado a nova terra, onde ele havia palmilhado, e quando ele se estabelece, a primeira coisa que ele faz, que ele constrói, é um altar de oração. Mas parece que vemos nos nossos dias alguém buscando a bênção e não o abençoador. Parece que vemos nos nossos dias alguém receber a providência de Deus e logo se esquecer de onde vem a providência. Parece que vemos nos nossos dias muitos receberem os milagres, como a história daqueles 10 leprosos, não reconhece, somente um voltou. Nós parece que estamos vendo nos nossos dias lampejos de fé, sem oração, e isso significa fracasso. Uma vida sem oração, sem altar, é uma vida de derrota. O cristão genuíno, ele deve caminhar de joelhos. Os nossos problemas, as nossas adversidades, os nossos desafios são resolvidos nos joelhos. Aleluia. Tudo que nós precisamos ter é um altar de oração. O quinto passo para a vitória de Abraão, para que Abraão venha se tornar um vitorioso, está em Gênesis, no capítulo 14, dos versículos 11 ao 14. Os 4 reis tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Aqui havia uma guerra entre 4 reis contra 5, e os 4 reis venceram 5, e um dos reis vencido era o rei de Sodoma e de Gomorra, e onde morava Ló. E diz a Bíblia que Ló, seus familiares, foram cativos junto com esses reis. Como diz no versículo 12 do capítulo 14, tomaram também a Ló, filho do irmão de Abraão, que habitava em Sodoma, e os bens deles, e partiram. Então veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu. Ora, habitava Abraão junto aos carvalhais de Manré, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Quando Abraão ouviu que o seu parente estava preso, chamou 318 homens treinados
nascidos em sua casa, e perseguiu-os até Dan. Aleluia. E diz a Bíblia que Abraão triunfou contra aqueles 4 reis. Os 4 reis combatem contra 5 e vence. Abraão, com 318, vai lá e resgata Ló, os seus bens, os seus familiares, e traz de volta. Aleluia. Abraão estava disposto a agir com coragem. Não basta só ter calma, não basta só pedir a visão de Deus, não basta só ir em direção da promessa, não basta só ter um altar de oração, tem que agir com coragem. Às vezes, na maioria das vezes, a nossa vitória está logo ali à frente e nós nos acovardamos. Haja com coragem, seja forte, vá de encontro à tua bênção no nome de Jesus. Abraão perseguiu a vitória, nunca desistiu de lutar pela sua vitória. Aleluia. Abraão era destemido, conhecia o seu Deus e foi atrás de seu sobrinho e o resgatou dos malvados reis que haviam levado ele cativo. A sexta coisa para o passo de vitória de Abraão: estar disposto a investir no reino de Deus. Aleluia. Está no capítulo 14, verso 18 ao 20. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou a Abraão, dizendo: bendito seja o Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Estar disposto a investir no reino. O reino de Deus é tão maravilhoso que qualquer um pode investir de alguma maneira. E eu quero te dizer aqui 3 maneiras de investir no reino de Deus. A primeira maneira é através da oração. Você pode dizer: eu não tenho chamada missionária. Você pode dizer: eu não sei pregar. Você pode dizer: eu tenho vergonha de estar à frente de um trabalho. Você pode dizer: eu não consigo. Mas uma coisa você não pode dizer: eu não consigo orar. Você consegue orar. A primeira maneira de contribuir no reino de Deus é orar por aqueles que estão na frente, pelos missionários, pelos pastores, pelos líderes, por aqueles que estão fazendo a obra do Senhor, por aqueles que fazem programas de rádio, internet, por aqueles que são formadores de opiniões no Evangelho, por aqueles que estão à frente de qualquer trabalho. Você pode sim contribuir através das suas orações. Você pode contribuir também através de maneira financeira, entregando aquilo que não é seu, o seu dízimo. Aleluia. Entregando aquilo que é do Senhor. Não importa. Tem que entregar, é do Senhor, não é seu. Você tem 90%, do Senhor é 10%. Aleluia. E a bênção está condicionada à tua obediência. Você pode ofertar na obra missionária. Você pode ofertar ofertas alçadas. Você pode ofertar de maneira voluntária, como você deseja. Contribui com oração, contribui financeiramente, e o Senhor dá graça àqueles que contribuem financeiramente. Você pode contribuir também se dispondo a ir como missionário na obra de Deus, como obreiro da obra do Senhor, pagando o preço da renúncia. Aleluia, da renúncia do convite do mundo, da renúncia das coisas dessa terra, da renúncia do sono, da renúncia dos prazeres. Em nome do Senhor, você pode ir, aleluia, e fazer a obra do Senhor. Você pode dizer nessa madrugada: eu quero ir fazer a obra do Senhor. E pode ter certeza que do outro lado vão ter pessoas orando, vai haver círculos de oração, aleluia, te levando em oração para que você faça a obra missionária, e vai ter um outro grupo contribuindo, ou pouco ou muito, mas o certo é que todo aquele que Deus levanta para ir, para agir, aleluia, para se entregar à obra do Senhor, o próprio Deus não desampara.
Começa Deus então a agir de uma maneira extraordinária, suprindo ao que ora, suprindo ao que contribui, suprindo aquele que vai, aquele que haja. Nada falta, os milagres começam a acontecer, os dons do Espírito Santo são emanentes, aleluia. Os dons do Espírito Santo são real na vida daquele que está à frente, naquele que faz a obra do Senhor, porque tudo isso é o que Deus quer. Homens e mulheres dispostos a investirem no reino de Deus, em nome do Senhor. Seja um investidor no reino. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Você pode orar. Ah, mas eu quero ir. Alguém vai te financiar. Pode ter certeza. Diz a Bíblia Sagrada que o 7º segredo do sucesso de Abraão estava em renunciar às ofertas do mundo. Está lá em Gênesis, capítulo 14 e o versículo 23. Quero ler o 21 a seguir. O rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as pessoas e os bens, toma-os para ti. Abraão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e a terra, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas: enriqueci a Abraão. Renúncia das ofertas do mundo. Abraão se recusou, aleluia, de receber grande fortuna do rei de Sodoma. O rei de Sodoma fez um convite para Abraão ir morar em Sodoma. Se Abraão aceita, Abraão estava na mesma condição de Ló, no capítulo 19, tendo que sair às pressas de Sodoma, porque a cidade foi destruída. Abraão renunciou às ofertas do mundo. Abraão confiou somente em Deus. Abraão seguia os princípios bíblicos do sucesso. Ir com calma, sem pressa. Pedir a visão de Deus. Apossar-se da promessa pela fé. Estar no altar da oração e da devoção. Estar disposto a agir. Estar disposto a investir no reino. E por último, renunciar às coisas do mundo. Muitos chegam até o 6º passo, mas na hora de renunciar às coisas do mundo, aleluia, isso traz a eles muito pesar e muita dificuldade, porque o arqui-inimigo das nossas vidas, ele oferece dinheiro, fama e prazer. Muitos homens estão ganhando no dinheiro, nas fortunas. Muitos homens estão caindo quando eles começam a faturar muito dinheiro. Muitos homens estão caindo por causa da fama e muitos outros ainda caindo por causa dos prazeres, cometendo adultério, aleluia, fazendo uso do divórcio, entre outras práticas que o próprio Deus desaprova. Renunciar às ofertas do mundo era o 7º passo de Abraão. Você pensa que Abraão era um homem de sucesso por um mero acaso? Não. Abraão teve sucesso na sua vida material, existencial e espiritual. Abraão foi um homem de sucesso, porque não era um homem precipitado, dependia da visão de Deus, tinha fé para possuir o que Deus dizia que era dele, vivia no altar de oração, homem de coragem, e dava o seu dízimo, investia no reino de Deus. E a principal virtude de Abraão, aqui no capítulo 13 e 14, ainda ele é chamado de Abrão, aleluia. Logo a seguir, no capítulo de número 18, Deus troca então, 17, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Receba essa palavra em nome do Senhor e entenda que o sucesso de Abraão pode ser o teu sucesso. Não te precipita, pede a visão de Deus, toma posse pela fé, aleluia, viva uma vida de oração, haja, contribua e renuncie ao mundo, em nome de Jesus.